Bom dia, graça e paz, meus queridos ouvintes, irmãos em Cristo Jesus, vocês que têm estado comigo neste canal. Eu estou hoje finalizando o livro de Romanos, né? Vamos falar do capítulo 16, onde nós vemos Paulo fazendo saudações especiais, né? A pessoas. Então, aqui nós vamos ver Paulo terminando esse livro, saudando alguns amigos e pessoas e dando a eles instruções, né? Paulo fala ao povo, né, do Evangelho de Cristo. Ele envia uma mulher especial para a igreja de Roma. Essa mulher, ela chama-se Febe, é uma serva piedosa de Cristo, né? E ela vem da igreja de Cencreia. Se vocês lerem, na parte 1 do versículo, ele fala assim, olha, capítulo 16, verso 1. Recomendo-lhes nossa irmã Febe, serva da igreja de Cencreia. Aí ele fala no verso 2 assim, peço que a recebam no Senhor de maneira digna dos santos e lhe prestem a ajuda de que venha a necessitar, pois tenho sido de grande auxílio pois tem sido de grande auxílio para muita gente, inclusive para mim. Então, nós vemos Paulo falando sobre esta mulher, uma serva de Deus, né? Ela é serva, ele diz aqui, uma serva piedosa, e ela vem da igreja de Cencreia, e ele fala por que ela vai a Roma. Ela vai lá ministrar a igreja romana, assim como fez em várias outras igrejas. Então, nós vemos aqui, irmãos, uma controvérsia, né? Muitas denominações, vamos generalizar, porque nós estamos conversando. Dizem que mulher não pode pregar assim, estar no púlpito, não tem mulher pastora, não tem mulher presbítera, mas nós vemos aqui Paulo, né, enviando essa irmã lá para a igreja de Roma, para que ela ministre a igreja romana. E como ela já havia feito em várias outras igrejas, ele envia uma saudação especial à igreja de Roma através dessa amada irmã, né? Ele fala sobre seus amigos, né? Ele cita aqui Áquila, Priscila, Epêneto, né? Ele fala que esse Epêneto, ele foi o primeiro cristão lá na Ásia. Fala sobre Maria, que trabalhou muito pela igreja romana. Olha as mulheres na Bíblia. Ele fala seus parentes, fala o nome dele, Andrônico, Júnias, Herodião, e ele fala de outros amigos, companheiros de trabalho dele, né? No Evangelho, nas igrejas, ele dá o nome de Ampliato, Urbano, Estaques, né? Apeles, a família de Aristóbulo, os cristãos na família de Narciso, e assim por diante. Ele fala de várias pessoas, né? Em Cristo Jesus, que foram companheiros de Paulo, né? E ele envia saudações também a 8 indivíduos, né? Através de Timóteo. E ele fala sobre os parentes dele, né? Lúcio, Jason, Sosípatro, né? Todos esses Paulo está citando aqui nessa carta, terminando essa carta aos romanos, né? E ele fala também sobre Tércio, que era um escrivão da carta, né, aos romanos, ditada por Paulo. Esse Tércio foi ele que escreveu a carta. Paulo ditou para que esse Tércio a escrevesse. Isso está no versículo 22 do capítulo, amados, 16 de Romanos. Aqui está escrito assim, olha, ele fala sobre Timóteo, né, no 21, ele fala assim, meu cooperador envia-lhe saudações, bem como Lúcio, Jason, meus parentes. Eu, Tércio, que redigi esta carta, saúdo vocês no Senhor. E ele vai finalizando essa carta. E Paulo, ele fala também aqui sobre muitos, né, alguns causadores de problemas na igreja romana. Então, Paulo fala sobre a perversão do evangelho. E ele fala o que é que essas pessoas estavam fazendo na igreja romana. Estavam causando divisões, ensinando doutrinas falsas, atrapalhando a fé das pessoas. E por que eles estavam fazendo isso?
Olha, é tão claro aqui, irmãos. Eu vou ler o verso 18 e 19, aonde fala que essas pessoas estavam fazendo isso para obter dinheiro, olha só, e poder para si. Amados, nós não podemos fazer da casa do Senhor comércio, um negócio, né? E nem achamos que vamos ter poder de Deus para nós mesmos, que não seja pelo poder do Espírito Santo, pela palavra de Deus que habita em nós. Então eu quero ler para vocês o verso 18 e 19 de Romanos, que fala assim, olha, pois essas pessoas, melhor, vou ler o 17. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Olha a ordem dele, na parte B do versículo. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor, mas a seus próprios apetites, mediante palavras suaves e bajulação, enganam o coração dos ingênuos. Ah, amados, olha, no verso 19 ele fala assim, todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. E ele fala no 20, em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Então aqui ele deixa bem claro o que é que aquelas pessoas que estavam pervertendo o evangelho verdadeiro de Cristo estavam fazendo, né? Causando divisões na igreja, ensinando doutrinas falsas, atrapalhando a fé das pessoas. E eles estavam fazendo todas essas coisas para obter dinheiro e poder para si próprios. Então Paulo fala sobre a promessa do evangelho de Jesus Cristo. Um dia, ele fala, né? Que eu acabei de ler, Deus destruirá Satanás sobre os seus pés. E Paulo fala sobre o poder do evangelho, que o evangelho de Cristo, ele tem poder, amados, para fortalecer os crentes, ele tem poder para salvar os pecadores. Então aqui nós vamos ver, finalizando essa carta no capítulo 16, eu peço que vocês leiam, que vocês dividam essa palavra, que vocês possam, estarem atentos ao que a palavra de Deus nos ensina. Irmãos, nos nossos tempos atuais, nas nossas igrejas, generalizando, põe no teu coração que melhor é agradar a Deus do que agradar as pessoas, muitas vezes. Porque muitas vezes nós queremos agradar, ser aceitos, isso é uma característica natural do ser humano. Podemos até dizer que é algo que vem de Deus, mas Deus quer que sejamos bons para as pessoas, né? E que nós nos esforcemos para satisfazer as pessoas. Mas aqui em Romanos ele nos ensina que nós podemos agradar aos nossos semelhantes, mas precisamos ter equilíbrios nessa área, né? Vamos procurar agradar a Deus em primeiro lugar, né? Porque a Bíblia diz assim, lá em Gálatas, né? Acaso busco eu agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar os homens? Aí ele fala assim, na parte B, se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Então, vamos nós prestarmos atenção na nossa maneira de agradar as pessoas, né? É muito bom agradar as pessoas e o nosso semelhante, aqueles que nós convivemos no dia a dia. Mas nós, primeiramente, devemos agradar a Deus. E o propósito da palavra é levar as pessoas que estão ao nosso redor a aceitar a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Amém? Que é esse versículo 25 ao 27, onde Paulo fala que o evangelho de Cristo ele tem poder para fortalecer os crentes e para salvar os pecadores. É esse evangelho que eu e você temos que apresentar às pessoas em nome de Jesus. Amém? Finalizamos o livro de Romanos. Deus abençoe vocês.